Olá, boa tarde. Eu fiz algumas perguntas aqui no meu perfil, né? Querendo saber se vocês conheciam, né? Se sabia do que se tratava as constelações familiares. E aí eu vi que um grande número de pessoas, né, não que estão aqui, não conhecem, né, ou nunca ouviram falar em constelação familiares. E daí eu vim explicar um pouquinho para vocês. Então, as constelações familiares, elas foram difundidas, né, pelo alemão Bert Helling. Ele é o precursor das constelações familiares. Ele era padre e fez um trabalho missionário na África. Quando ele estava nesse trabalho missionário, ele começou a observar certos fenômenos, né, naquelas tribos que ele desempenhava o papel dele, e ele começou a observar determinados padrões. E foi então que, com aquela observação ali, ele chegou, né, no que ele denominou de constelações familiares. Ele viu o quanto as famílias, né, o quanto as pessoas de um mesmo sistema familiares, o quanto elas estavam ligadas, o quanto muitos padrões se repetiam e o quanto várias coisas até que a gente vê muito presente na Bíblia, que são conceitos bíblicos, também estavam presentes ali naquelas famílias. Então, a constelação familiar, ela tem três princípios básicos aí, né? Três pilares básicos que ele denominam de ordens do amor, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, ele observou que quando algumas dessas normas aí eram violadas, as pessoas passavam por repetições de padrões e isso se repetia muito no sistema familiar. O sistema familiar, ele não admite, né, exclusão familiar. E aí ele começou a observar, foi verificando, né, e ele criou isso que hoje nós denominamos aí de constelação familiar. Esses estudos dele levou mais de 40 anos, né? Ele tem vários livros aí escritos sobre constelação familiar, alguns deles traduzidos para o português, né? Alguns anos atrás aí, o professor Décio é quem tem a editora Atman, que cuida, né, da tradução, cuidou, né, da tradução de vários desses livros, que são os livros que a gente tem hoje no Brasil. Então, nesses livros, ele aborda sobre vários assuntos, né, ligados à constelação familiar. Então, hoje, o que a gente observa é o campo, né, o campo fenomenológico. Então, ele observou, ele começou a fazer esses estudos, né, primeiramente em grupos. Então, o Bert trabalhava só em grupos. E ali, quando reunia aqueles grupos, ele fazia representações desse sistema familiar. Então, uma pessoa trazia uma questão e ele fazia a representação dos membros daquela família. E de uma forma fenomenológica, né? A pessoa que representava ou o pai ou a mãe, o próprio cliente que ele estava atendendo, a pessoa passa a ter sintomas, sensações, né? Sensações corpóreas, sensações físicas. É o campo fenomenológico que a gente denomina, né? E através desse campo, a gente tem condições de observar o que a pessoa, o que segura essa pessoa, né? Qual é aquele membro familiar que está esquecido? Quem essa pessoa está honrando, né? São os emaranhamentos. Então, muitas pessoas elas estão emaranhadas em membros da família que foram esquecidos ou repetindo determinados padrões. E a constelação familiar, ela nos traz isso, né? Ela nos revela quando há uma má postura sobre uma pessoa importante da família, quando há um julgamento. Então, tudo isso vem como consequência para a pessoa, né, que tem isso. E o que acontece? O que o Bert verificou que é muito forte nos sistemas familiares. As pessoas que chegam por último, normalmente, ela quer apoderar-se desse sentimento desse membro que foi excluído. Né? Vamos supor lá que um determinado avô foi embora, fugiu com outra pessoa e ninguém mais fala nesse avô. Então, muito provavelmente, pode ser que em uma geração futura, um neto, por exemplo, venha repetir e assumir esse papel do avô, né? Assumir esse lugar.
E nada é surpresa quando, muito possivelmente, esse neto pode vir a, inclusive, a repetir as ações desse avô. Por quê? As situações elas acontecem, elas se repetem, até que um membro familiar olhe, né, para essa situação e inclua essas pessoas que foram excluídas. As pessoas que vêm depois, elas não admitem, né? Como elas são os mais frágeis no sistema, né? Elas chegaram por último, o amor delas normalmente é muito grande. E elas querem, né, abarcar, elas querem tomar para si aquele sentimento da pessoa que foi excluída. Porque o nosso sistema, ele não admite esse tipo de exclusão. E alguém vai honrar essa pessoa. Então, alguém vai apoderar-se daquele sentimento, né, para que aquela pessoa não seja esquecida. Então, quando uma mulher, por exemplo, tem muita raiva, né, de um pai de um filho, e aí fala porque bebia, e de repente aquele filho vem a beber, né, ela fica julgando ali, falando, né, que é... E geralmente é justamente por essa crítica que aquele filho que é metade aquele pai, ele vai falar, eu também sou meu pai, né? Eu também o amo. E ele acaba repetindo muitas vezes esse padrão, esse comportamento. Então, o que o Bert observou foi isso, né? Dentre tantas outras questões. A constelação, assim, tem um leque de coisas maravilhosas, né? Para a gente aprender, para a gente perceber, trabalhar. Então, o nome aqui do meu canal é justamente, né, postura sistêmica, postura e visão sistêmica. Então, através do conhecimento, nós podemos desenvolver uma postura melhor, né? Há o fenômeno ali de constelar, de colocar no campo, verificar a situação, mas há também um aprendizado sobre a minha postura, né? E o que eu trago aqui para vocês, que eu tenho falado sempre, é sobre essa questão da mudança de postura. Então, quando a gente muda a postura, quando a gente compreende essas leis e há uma mudança de postura, maravilhas, né? Muitas coisas positivas mesmas podem ser feitas na nossa vida. Porque nós vamos entendendo a fundo cada questão, onde é que está cada detalhe, sabe? E aí, às vezes, você se pega preso a padrões e você passa a compreender esses padrões. De onde vem isso, né? Por que determinado comportamento? Por que eu ajo assim, né? O que eu aprendi? E uma questão muito que acontece demais é que normalmente, né, muitas pessoas estão fora do seu lugar. E uma pessoa, quando ela está fora do lugar, a vida não flui. E quando eu digo aqui que a vida não flui, eu não estou me referindo a unicamente fatores financeiros e econômicos. Eu estou falando da vida como um todo, né? Da vida preenchida, feliz. Muitas vezes a pessoa não está indo de encontro ao fluxo da vida. E nós precisamos, né, desse fluxo da vida latente em nós. É isso que faz a vida valer a pena, é isso que faz a vida ter sentido. É esse fluxo de vida, né, que bombeia o coração, que passa pela gente, que dá sentido à nossa vida. Então isso é um fluxo da vida. E através de conhecimento dessas posturas, de ver como elas funcionam, nós podemos ir adequando certas coisas que nós aprendemos e às vezes nem faz sentido tanto assim para a nossa vida. E nós passamos a compreender essas leis e o que elas trazem para nós. Então eu perguntei também no meu perfil, né, se alguém já tinha participado de algum evento com constelação familiar. Muitas pessoas disseram que não conhecem, que nunca presenciaram, né? E aí uma pergunta que foi unânime é quando eu perguntei se você identifica, né, repetições de padrões no seu sistema familiar. E essa pergunta foi surpreendente, porque todas as pessoas responderam que sim, que há repetições de padrões no sistema familiar delas. E isso é algo muito comum, né? E a constelação familiar, ela trata justamente disso, desses padrões que se repetem.
né? Muitas pessoas passam por determinadas situações e depois ela tem uma série de repetição de determinados eventos traumáticos, inclusive na sua vida, né? E muitas vezes ela não compreende. Então é uma determinada situação que ela precisa observar, que ela precisa compreender, saber o que acontece ali, né? E aí, essa é a minha explicação para vocês do que é aí a constelação familiar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Tenho feito conteúdos aqui nesse meu perfil e sempre estou trazendo algo aqui relacionado às constelações familiares. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo ou me mande no direct e eu vou estar respondendo aí para vocês, né? Falando um pouquinho mais aí de constelação familiar. Eu comecei a ver sobre as constelações em 2019 e desde então eu não parei mais, né? E é um assunto assim que eu amo. Todos os livros do Bert que tinham em português eu adquiri, já li vários deles e sou muito apaixonada por essa teoria e ela fez muitas mudanças na minha vida e tenho mudado cada dia mais. Então eu sou completamente apaixonada, né, por esse método fenomenológico, que o que acontece ali no campo é algo fenomenológico. Então, só vivendo, só passando para compreender o que é isso, né? Não é magia, não há mistérios, mas é o campo, né? O campo da pessoa. É um fenômeno que acontece. E as repetições, nós temos aí a epigenética, né? Que confirma que muito do que a gente sente não é nem algo nosso, mas é algo que vem lá do nosso sistema. Às vezes você tem aí um determinado sentimento que nem pertence a você. Pode ser que seja algo lá vindo do seu sistema, lá de trás. E é muito importante, né? É muito libertador quando você passa a compreender sobre isso, quando você passa a saber mais sobre essas coisas. E você pode viver em paz com quem você é, e você pode viver em paz com seu sistema familiar, pode dar um lugar no seu coração para todas as pessoas da sua família, né? Para todos os que pertencem, porque tudo pertence e tudo no mundo e na vida está correto do jeito que está. Então, se há algo acontecendo, é porque nós precisamos aprender alguma lição com aquele episódio. E é esse aqui o meu convite para vocês. Um super beijo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouquinho mais do que se trata as constelações familiares e logo eu venho falar aqui um pouquinho mais sobre outro assunto relacionado a esse tema. Tchau!